A paz do Senhor, amados, a graça e a alegria do Senhor Deus esteja com todos vocês. Fui desafiado pelo meu amigo André a trazer a palavra do Senhor no vídeo, na internet, nesse veículo que tem sido canal de bênção para a vida de tantas pessoas. E queria aproveitar para parabenizar o meu amigo André e render graças a Deus pela sua vida. Seu aniversário passou no dia de ontem. Um abraço para você, meu irmão. Tenho muita saudade de você e lhe dizer que é um orgulho e uma alegria contar com você na lista dos meus irmãos amados e queridos. Bom, como eu costumo ser um pouco prolixo quando eu falo da palavra de Deus, então vamos direto ao assunto, não ir com muitas delongas. Queria falar apenas de uma palavra simples, mas o Senhor não me permite e me convoca a trazer um tema um tanto quanto difícil, um tanto quanto doloroso, porque tenho visto e ouvido em muitas pregações, em muitos lugares por aí, grandes pregadores, pessoas conhecidas na mídia, falando sobre o Deus que dá a vitória, o Deus que dá vitória nesta terra, que lhe dá as graças nesta terra, que vai lhe abençoar com os bens desta terra, que vai lhe dar riquezas sem fim, que vai lhe tirar da situação de pobreza e de dificuldade, mas vai te colocar numa situação completamente inversa no meio da riqueza, que vai te dar o carro importado, que vai te dar a casa bonita que você quer e que vai te dar a tranquilidade e o conforto que você deseja para você e para a sua família. O conforto que você deseja e que você espera para você e sua família. Mas às vezes eu vejo isso com um certo exagero quando eu penso na vida de Jesus Cristo, no convite que eu recebi, que foi para viver conforme a vida de Jesus Cristo. E aí, vamos para a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 10, versículo 9 e 10. Ele me diz o seguinte, Jesus Cristo me diz o seguinte: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. Compreendam o seguinte: quando eu vejo essa palavra de Jesus falando para os seus discípulos, eu compreendo logo uma coisa. Ele deixou bem claro: eu não quero que você tenha reservas. Não tenha reservas. Sim, o meu Deus é o Deus do ouro e da prata. O meu Deus é o Senhor de toda a terra. Ele é o dono de todas as coisas. Mas Ele mesmo me diz: olha, não tenha nem ouro, nem prata. Nem ouro, nem prata no teu cinto. Não é para levar nada disso. Não é para ter essas reservas. E eu fico sem entender. Então, se não é para eu ter estas reservas, por que eu aguardo tanto de Deus que Ele me dê riquezas? Eu fico sem compreender, mas aí eu vou entendendo quando eu começo a ler a palavra do Senhor. E a palavra do meu Deus me diz o seguinte: logo antes desta palavra para os seus discípulos, Jesus estava fazendo o quê? Estava preparando os discípulos para enviar em missão. E ele, lá no versículo 1, ele convoca os seus e os reveste de poder. Diz assim, ó: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Vejam bem, queridos, é o mesmo Jesus Cristo que agora há pouco nós lemos dizendo que eles não deveriam guardar riquezas, deu a eles todo o poder e autoridade para fazer as obras que ele fazia sobre a terra. Então, o que eu compreendo? Jesus Cristo antes deu aos discípulos a sua riqueza, a riqueza de fazer as obras do reino de Deus, instalar o reino de Deus, aquele reino que Isaías havia anunciado, o reino de justiça e de paz, o reino dos libertos, o reino onde não haveriam cegos, onde não haveriam coxos, onde todos seriam curados e a tristeza se acabaria. Depois de dado este poder, Jesus dá um passo adiante. Olha, eu te dou este poder, mas não é para você. Não é para você ficar feliz e se achar o poderoso. Não, eu te dou este poder e agora eu te envio.
vocês vão, e diz lá no versículo 5, e a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo dos gentios, nem entreis na cidade de samaritanos, mas dê preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Eu te dou este poder, mas é para ir pregar que está próximo o reino dos céus. É para pregar a boa nova. Não é para se engrandecer, mas para anunciar a boa nova do reino de Deus. Mas então, se eu tenho todo este poder, e Deus me coloca com este poder nas mãos para executar uma tarefa, há alguns que imaginam, irmão, se eu tenho todo este poder e vou executar essa tarefa, então eu mereço. Ora, eu mereço ser abençoado por Deus nesta terra, porque eu estou fazendo a vontade do Senhor. Olha, não é bem assim. Não é bem assim. Jesus diz o seguinte, ele assemelha os 12 a ele, dá a ele os mesmos poderes, dá a ele autoridade para realizar as mesmas obras e os mesmos sinais. Mas tem um detalhe, um pouco antes, em Mateus 8:20, quando estes mesmos discípulos se encontram com ele e procuram para querer caminhar com ele, ele diz o seguinte, olha, o Filho do Homem, 8:20, mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Queridos, eu entendo o seguinte, se eu sou aparentado a Cristo, ele me faz ser semelhante a ele, me dá as mesmas autoridades, me dá o mesmo poder, concede a mim realizar as suas obras nesta terra. Ele me fez semelhante a ele e me convida a ser semelhante a ele. E ele não tinha onde repousar a cabeça? Por que então eu vou querer ter uma mansão? Por que então eu vou buscar as riquezas que este mundo tem para me oferecer? Se ele mesmo, quando me coloca semelhante a ele, antes de tudo, se apresenta como um homem que não tem onde reclinar a cabeça. E é interessante ver que a primeira imagem que ele me coloca como quem tem o lugar de ficar é a raposa. As raposas, elas têm os seus covis. Elas têm os seus covis. Eu não sou raposa, eu sou ovelha do meu Senhor. E eu vou dormir onde o meu Senhor dorme. E o meu Senhor não tem onde reclinar a sua cabeça. E diz ainda a palavra, em Mateus 10:24, não é o Senhor, não é o discípulo maior que o seu Senhor. Irmão, se eu não posso ser maior que o meu Senhor e o meu Senhor não tem onde reclinar a cabeça, mais uma vez, eu não entendo por que eu preciso de uma mansão. Não entendo por quê. Mas a gente continua na insistência. Ora-se, pede-se, faz-se campanhas pela prosperidade dos filhos de Deus. Eu não estou dizendo aqui que Deus não quer a sua prosperidade. Não estou dizendo aqui que Deus não quer lhe suprir das suas necessidades. Não, de forma nenhuma. Mas não me compreendo como no coração de um cristão pode habitar o mesmo coração de Cristo e o coração que deseja as coisas deste mundo. Para mim, não tem como se coadunar estas coisas. É contrário ao Evangelho. É o próprio Jesus quem acabou de me dizer, não é para você levar consigo reservas. Não é para levar consigo reservas. O mestre não tinha onde reclinar a cabeça. Ei, mas aí a gente vai dizendo, mas neste mundo eu preciso do dinheiro. Ah, lógico, eu preciso comprar comida, eu preciso me alimentar. A minha família precisa. Eu preciso alimentar os meus filhos, preciso dar uma boa escola para eles, dar um bom futuro. Mais ainda, Jesus adiante, ainda no mesmo capítulo 10, diz assim, olha, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Cuidado com a sua vida, meu irmão. Quem cuida da tua vida é Jesus. Eu quero ter riquezas para cuidar da minha vida? Não. Quem cuida da minha vida é o Senhor. Ele me disse, não tenha nem ouro nem prata. Olha, não tenha mais do que um par de sandálias. Não leve alforje pelo caminho. Tenha o necessário. E somente o necessário. E fique tranquilo. E fique tranquilo. Lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos um motivo
um motivo verdadeiro de Deus dar abastança para os seus filhos. Por que que Deus dá abastança para alguns? Por que que Deus abençoa com os bens desta terra? Vamos lá para Atos dos Apóstolos e entender o que acontece? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 34, diz o seguinte sobre os primeiros cristãos: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Entendamos uma coisa. Deus dá abastança para alguns, sim, mas não é para que você que recebeu em abastança se incline para o alto, bata no peito e diga: eu fui abençoado, eu hoje sou um homem rico, eu hoje posso ter meus belos sapatos italianos, meu belo terno de fino corte. Não, mas é para estar em auxílio àqueles que necessitam. Você é um administrador dos bens, porque o salmista disse o seguinte: do Senhor é a terra e tudo o que nela habita. Os bens que estão na sua mão em abastança não são seus, são de Deus. Então não devem servir somente a você, mas estão ao serviço daqueles que precisam, daqueles que necessitam. E olha, se é difícil para você ir em um, dando ajuda, olha o exemplo dos cristãos, dos primeiros cristãos. E eles colocavam aos pés de Pedro para que fosse distribuído de acordo com a necessidade de cada um. Mas, meus queridos, se era desta forma, então, por que existem ainda cristãos passando necessidade? É verdade, às vezes não entendemos, não acreditamos, mas há cristãos passando necessidade, há filhos de Deus passando fome, há filhos de Deus desempregados, passando dificuldade, e servos fiéis ao Senhor. É porque ele mandou a bênção pelas mãos de alguém que simplesmente não quis entregar. Ele mandou a providência para aquela pessoa que está passando dificuldade, mas a pessoa que recebeu a bênção para distribuir achou que era para ele, achou que era particular sua. Mas Atos dos Apóstolos me diz claramente: aqueles que tinham casas, aqueles que tinham terras, vendiam para dar aos outros, aos que precisavam, e tinham tudo em comum, por isso não havia necessitados. Então, se há necessitados no meio do povo de Deus nos dias de hoje, eu tenho certeza absoluta, é porque há servos de Deus nos dias de hoje que não cumprem a palavra do Senhor. Há servos de Deus que ainda não compreenderam que o que está nas tuas mãos não é para o teu bem, mas é para o bem do teu próximo. Os dons que Deus te deu, os dons espirituais que Deus te deu, não é para o seu bem, mas é para o bem do próximo. Ainda não compreenderam que Deus não abençoa senão os seus filhos, e não um filho em particular. Não existe o filho preferido de Deus a quem Deus vai dar o carro importado. E os outros, enquanto os outros caminham a pé para ir ao seu trabalho. Mas é do desejo de Deus que todos os seus filhos vivam tendo o necessário para viver. E, se possível, tendo um pouco mais, tendo o conforto. Mas depende de como você administra os dons que Deus tem te entregado, que Deus tem te dado nas tuas mãos. Os bens que o Senhor te concede, então, servem para o bem dos irmãos, não é para o seu bem em particular. Diz aí, no texto base que nós lemos, no finalzinho: o operário é digno do seu alimento. Do seu alimento. Daquilo que você precisa para sobreviver, para comer. O operário é digno do seu alimento. Mas operários do Senhor, que querem mais do que o alimento, estão indo além da sua dignidade. Estão indo além da sua dignidade. O operário é digno do seu alimento. Digno do seu alimento. E se tem mais do que o seu alimento, é porque tem o alimento de alguém nas tuas mãos. Tem o alimento de alguém nas tuas mãos. E há um cristão necessitado, precisando deste alimento, que você transformou num sapato importado. Lá em Mateus 6, verso 31,
Mateus 6, no verso 31, diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Buscai o seu reino e a sua justiça. Chega de parar diante do altar do Senhor para pedir a Ele uma casa nova. Pede o reino, pede a justiça. Chega de procurar troca do seu carro porque o seu carro está velho, não é confortável como você quer. Pede o reino de Deus, pede a sua justiça. Chega de gastar tantos esforços para juntar riquezas nesta terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem corrói e a traça come. O reino de Deus e a justiça de Deus. O resto, tudo mais, olha, o que vestir, o que comer, onde morar, será dado em acréscimo. Faz a vontade do Senhor. Constrói o reino. É para construir o reino que estamos nesta terra. É para construir o reino que os discípulos foram revestidos de poder. É para construir o reino que recebemos as bênçãos. Não é para nos ostentar, mas para construirmos o reino de Deus. Para construirmos o reino de Deus. Diz ainda no mesmo capítulo 6, o Senhor nosso Deus, no versículo 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que o vestir? É mais, é muito maior. A sua vida é muito maior do que isto que você pode ver, tocar, experimentar com os seus lábios. É muito maior. É muito maior do que uma roupa de marca. A sua vida é muito mais valiosa do que comer num restaurante fino. A sua vida vale o sangue de Jesus. Vale o sangue de Cristo. E Ele te convida para viver com Ele da mesma forma que Ele viveu. Doando a vida por amor de todos. Doando a vida por amor de todos. Doando a vida por amor de todos. Jesus aperfeiçoou a lei. Diz assim, ó. Você leu na lei, amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas eu te digo, ame o teu próximo como eu te amei. É para amar o próximo como Jesus amou. Jesus amou o próximo indo até a cruz, não tendo onde reclinar a cabeça, entregando tudo o que ele podia entregar pelo próximo, não ajuntando para ele nada, não usurpando para ele nada, e ele que tinha direito de tudo, porque é Deus. Porque é Deus. Não fez uso de nada de que ele tinha direito, mas abriu mão de tudo para dar vida, para me dar vida, para nos dar vida. Mateus 6, 19 e 20 diz pra gente assim, Jesus Cristo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu entendo agora que toda a graça, toda a bênção tão proclamada como sinal da presença de Deus na minha vida, não é a riqueza construída nesta terra, mas é a riqueza que eu vou construir no céu. É a riqueza que eu vou construir no céu. Como disse Davi no Salmo: olha, que bem tenho eu no céu além de ti, Senhor, e na terra não há o que eu deseje além de ti. Não há o que eu deseje além de ti. E aí encontramos a verdadeira alegria. E aí encontramos a verdadeira alegria. Para aqueles que receberam poder nas mãos de Deus, para entregar a salvação,
para entregar a cura, para entregar as graças, e que receberam também o poder para entregar bênçãos materiais, porque Deus te deu a abastança para entregar desta abastança para ajudar aqueles que precisam, para que não exista entre os cristãos ninguém que passe necessidade. Fechar esta palavra com o versículo 8 do capítulo 10 de Mateus, onde o Senhor Jesus, ainda falando aos seus discípulos, diz o seguinte: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dais, de graça recebeste, de graça dai. A graça de Deus derramou sobre nós, derramou-se sobre nós. E veio por graça, não por merecimento. É de graça que eu devo distribuir aquilo que o Senhor me tem dado. Se o Senhor me dá bens materiais, é de graça que eu tenho que distribuir estes bens. Se me dá dons espirituais, é de graça que eu tenho que distribuir estes dons. Se me dá talentos, é de graça que eu devo distribuir estes talentos. É de graça, porque eu não posso vender aquilo que não é meu. Eu não posso vender aquilo que não é meu. Amados, eu desejo do fundo do coração que cada um de nós, filhos de Deus, servos do Senhor Jesus, possamos viver esta verdade, esta palavra de Deus em nossas vidas, de entregar de graça para o bem dos filhos de Deus, para a construção do reino de Deus, para a construção do reino de Deus, tudo aquilo que o Senhor nos tem entregue em nossas mãos, para o bem de todos e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória para sempre. Amém.